Fala galera, vocês que nos acompanham aqui no nosso canal no YouTube, né? Este é o nosso primeiro vídeo do canal e o nosso canal é um canal voltado a conteúdos de filosofia, né? Eu sou o Riquelme Miranda, sou estudante do curso de filosofia pelo Instituto de Estudos Superiores do Maranhão, IESMA, aqui em São Luís do Maranhão. E você que se interessa por conteúdo de filosofia, você que quer conhecer mais sobre a filosofia, você que vai fazer o vestibular, né, e quer compreender, né, como essa filosofia ela é importante para a sociedade e também para o seu próprio crescimento pessoal, né, então venha e embarque conosco nessa nova jornada, né, nessa jornada de conhecimento, onde nós poderíamos partilhar sobre esses conhecimentos filosóficos aqui no canal. Né? Hoje, a nossa primeira aula vai ser sobre um conteúdo muito importante, né, o conteúdo do contratualismo. E não qualquer contratualismo, mas o contratualismo em John Locke. É importante perceber que esse contratualismo, ele já é por si só uma teoria, né, uma teoria que é revolucionária. Por quê? Porque ela pensa a sociedade de uma forma. E em John Locke é ainda mais particular, por quê? Porque John Locke ele tem uma visão renovada do que seria esse contrato social. Mas antes de compreender, né, o que seria esse contrato social, é necessário compreender como é que esse contrato vai surgir, né, como é que ele vai nascer, como é que ele vai se estruturar dentro dessa sociedade. E um fator que John Locke considera essencial é caracterizar, né, o estado de natureza. O que seria o estado de natureza? O estado de natureza é justamente aquilo que nós compreendemos como estado natural do ser humano, né? O ser humano privado de contato social, né? Ele está no seu estado natural. E esse estado de natureza, para John Locke, né, é um estado de paz, de tranquilidade, é um estado onde o ser humano ele tem sua liberdade, né, que em John Locke é limitada pela natureza. Ele tem essa liberdade, ele tem o direito à vida, ele tem o direito à sua propriedade, né, e essa propriedade também, né, é um direito que é inerente ao ser humano. No entanto, John Locke ele é revolucionário por quê? Porque Thomas Hobbes ele fala que o estado de natureza dele é caracterizado justamente pela liberdade total do ser humano, né? E essa liberdade total, né, faz com que o ser humano ele possa entrar naquilo que ele chama de guerra de todos contra todos. Por quê? Porque da mesma forma como eu posso tirar a vida de alguém, a pessoa poderia tirar a minha vida, né, e isso geraria esse estado de guerra. E a pessoa ela tem liberdade, né, mas ela tem direito à propriedade também, mas só que essa propriedade ela é garantida pela minha força. Ou seja, a partir do momento que eu não tenho mais força para gerir aquilo que é meu, outra pessoa poderia tirar, né, livremente, sem haver nenhuma represália, sem haver nenhuma intervenção nem nada. Por quê? Porque eu só tenho direito àquilo que eu posso garantir por minhas próprias forças. Em John Locke não. Em John Locke essa liberdade é limitada, você possui liberdade, você possui direito à propriedade. E o que é legal, essa propriedade, né, essa propriedade que você tem direito, né, ninguém pode intervir nela, ninguém pode intervir na sua liberdade, ninguém pode intervir na sua vida, né, você é livre para fazer o que você, né, quiser, desde que essa sua liberdade ela esteja, né, dentro dos parâmetros, né, que é aquilo que a natureza estabelece. Tá. Compreendendo esse estado de natureza em Locke, né, é importante perceber, né, de acordo com que vai aumentando o número de indivíduos, né, vai havendo a necessidade, né, de forma muito natural, né, de fazer o contrato social. O contrato social ele nasce justamente dessa necessidade de garantir os direitos naturais. Né? Quais são os direitos naturais? É aqueles que eu já falei: o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Né? E esse contrato ele vai nascer justamente disso, da garantia desses direitos naturais. Por quê? Porque o contrato social ele visa justamente evitar qualquer tipo de contenda, né, qualquer tipo de desavença que possa ocorrer dentro da sociedade. E ele vai garantir, deve garantir esses direitos. Né, e é uma coisa que vai acontecer entre todos os indivíduos, a necessidade de fazer esse contrato.
Né? Quando a gente fala de contrato, a gente imagina, claro, um documento com cláusulas, onde essas cláusulas elas estabelecem uma determinada coisa e essa coisa deve ser cumprida. Né? Essa ordem deve ser cumprida. No contrato social não é muito diferente, né? Por quê? Porque em Locke, esse contrato social que visa garantir esses direitos naturais, né, vai se organizar da seguinte forma. Né? Primeiro, né, a partir dessa organização, vai nascer aquilo que nós conhecemos como sociedade civil organizada. Bom, o que é essa sociedade civil organizada? É a sociedade já formada, né, e essa sociedade ela deve justamente gerir, ou melhor, ela deve fiscalizar, né, aquilo que também o Estado vai fazer, que é justamente garantir esses direitos naturais. O papel do Estado é garantir os direitos, o exercício pleno dos direitos naturais. Né, o Estado não é uma pessoa física, é importante ressaltar isso. O Estado não é uma pessoa física, o Estado é um corpo moral, é um árbitro que vai justamente gerir esses direitos para que eles possam ser bem exercidos. Né? E a sociedade civil organizada, ela vai garantir com que esse Estado ele tenha pleno funcionamento, né? Com que esse Estado ele possa funcionar de forma que ele garanta o direito de todos, né? De ter a sua liberdade, de ter o direito à vida, de ter esse direito à propriedade, né? Sem que haja nenhuma intervenção, né? Sem que ninguém intervenha nos direitos de ninguém. Né? E o que é bacana dessa teoria de John Locke é porque nós podemos traçar um paralelo justamente com a sociedade atual, né? Onde o Estado também deve garantir esses direitos. Só que em John Locke o que é legal é que se a pessoa que está à frente do Estado, ela não age de forma ética, ou seja, ela não consegue fazer com que o Estado ele garanta plenamente os direitos naturais, a sociedade civil organizada, ela tem o dever de tirar essa pessoa que está impedindo, né, com que o Estado ele exerça o seu papel. Né? E isso é bacana porque nos faz pensar, né, de como essa sociedade está organizada, de como essa sociedade é pensada em Locke. Né? Se o Estado ele não garante os direitos naturais, logo a sua função não está sendo bem cumprida. Por quê? Porque a única função do Estado é garantir com que esses direitos eles sejam bem executados, né? E garantam os direitos naturais das pessoas. Né? Então o papel da sociedade é esse. Esse é o papel, né, que deve ser exercido entre as pessoas, né? Garantir, né, fiscalizar para que esse Estado ele tenha um pleno funcionamento, né? E esse Estado ele deve primar pelo bem individual, né? Primar pelo bem de todos. Né? O Estado vai fornecer, né, aquilo que é patrimônio de todos, mas só que eu, enquanto indivíduo dessa sociedade civil, né, eu não tenho o direito de intervir naquilo que é dos outros. Ou seja, se o Estado ele me fornece um bem, né, por exemplo, nós podemos pegar o exemplo de uma escola. Nós temos uma escola pública, e o Estado ele me fornece educação, né, e essa educação é onde eu tenho tudo aquilo que é necessário. Se eu, né, quebro uma carteira, se eu danifico algum bem do Estado, eu estou ferindo o direito dos outros. Por quê? Porque da mesma forma que eu tenho direitos, os outros também têm. Né? E se eu tiro, ou melhor, se eu quebro algo, ou então se eu desvio dinheiro, ou então se eu faço alguma coisa que possa ferir aquilo que é bem público, eu estou ferindo os direitos dos outros. Né, eu estou indo contra aquilo que foi estabelecido, contra o contrato social, porque o contrato social ele é justamente para isso, né, para garantir com que os meus direitos sejam garantidos, com que os direitos dos outros sejam garantidos. Né, eu tenho minha liberdade, mas essa liberdade ela não deve estar acima, né, também da liberdade dos outros, porque da mesma forma que eu tenho liberdade, os outros também têm. Né, então nós não podemos fazer o que bem entendemos. Por quê? Porque a natureza, ela limita essa liberdade, né, a um ponto em que nós, né, a partir do momento que nós cumprimos com aquilo que é estabelecido, nós não vamos ferir aquilo que é direito dos outros. Bom, galera, desde já eu agradeço a vocês, né, e peço que vocês deixem o seu joinha aí no nosso canal do YouTube,
né, e que vocês possam acompanhar os nossos vídeos. Essa foi a nossa aula de hoje sobre contratualismo, né, e aproveitem para que vocês possam também ampliar os conhecimentos de vocês. Valeu!